possamos descansar na sua palavra, queridos. Pode sentar, querido. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Você está pronto para um pouco mais essa noite? Então, queridos, a gente vem... Desde o domingo que vem essa tônica no meu coração. E eu sei que a cada dia isso vai ficando mais forte, né? De que nós vamos a cada dia crescer e avançar e poder fazer com que coisas maiores possam acontecer em nosso meio, em nossa vida. Mas nós precisamos entender que todo o crescimento, né? Que a igreja vai desfrutar dele, esse crescimento ele começa por você, ele começa por nós, começa da consciência, né, da compreensão que a gente vai tendo da nossa posição e a cada dia da nossa disposição de praticar aquilo que nós vamos compreendendo, porque deixa eu te dizer uma coisa, tudo aquilo, irmão, que nós desejamos, né, que aconteça na igreja, Deus colocou em nós essa condição de podermos manifestar isso em um momento como esse, de reunião, de ajuntamento, né? Como eu falei aqui no domingo, que comunhão não é estarmos todo mundo junto só. Comunhão é nós estarmos todo mundo junto, com a mesma disposição mental, com a mesma maneira de falar, com a mesma intenção, com o mesmo desejo mesmo, de poder ver a cada dia o mover de Deus acontecendo, a manifestação, pessoas a cada dia sendo restauradas, confessando a Jesus, a cada dia desejando crescer. Eu acredito que isso eu vou tocar um pouco nessa tecla, porque como você sabe, né, o crescimento da igreja, ele não vai depender somente dos pastores, ou daqueles que servem, vai depender de todos, querido. Diga amém, por favor. Amém. Aleluia. Então nós precisamos a cada dia estarmos dispostos a se expor a esse crescimento, para que a gente possa dar esses passos que Deus espera de nós, né? Que nós possamos a cada dia ser um canal dele, por onde a gente passar, pois foi para isso que a gente foi comprado, irmão. Eu disse aqui, quero dizer de novo, eu queria citar mais alguns textos aqui,
de que toda primeira fase, né, de todo crente, não tem esse, querido, que venha para a igreja na sua primeira fase para receber Jesus, que ela não venha desejando que Deus faça algo por ela, ou restaure sua vida, ou restaure seu casamento, ou restaure sua comunhão com os filhos, ou abra uma porta de emprego. A gente já viu até pessoas ir para a igreja para ver se arrumava um casamento. Senhor, arruma uma varoa, arruma um varão aí, e veja aí o que é que o Senhor pode fazer. Mas, pastor, tem algum problema nisso? Se isso é pecado? No meu ponto de vista, não. Mas essa é a primeira fase de cada pessoa. A partir do momento que a gente vai tendo a nossa vida restaurada e a nossa mente renovada pela palavra, a gente vai entendendo que o segundo passo é de Deus estar nos restaurando, é poder a cada dia usar a nossa vida, usar a nossa habilidade, usar as nossas finanças, usar a nossa voz, o nosso potencial, para que mais vidas a cada dia possam ser alcançados, né? Porque nós entramos naquela causa do Evangelho, e entramos não só para defendê-lo, mas para manifestá-lo por onde a gente passa, que muitas vezes, se a gente não atina para isso, ou não renova a nossa mente com esse sentido, a gente vai ficar com aquele pensamento de que o Evangelho é somente para beneficiar a nossa vida. Não, querido. É claro que nós vamos desfrutar de todos os benefícios do Evangelho mesmo, mas é com um propósito, irmão, diga, é com um propósito. E nós não podemos, querido, nos acomodar naquela fase de que já estamos melhorzinho. Não. Nós precisamos a cada dia entender que existem outras fases a serem seguidas, né? E que nós não podemos abrir mão delas, como nós não abrimos mão de desfrutar daquilo que a Bíblia diz, que se a gente quiser ir ouvir, vamos comer o melhor dessa terra. Quem pode dizer amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é só isso, irmão. Eu particularmente acredito que nós vamos desfrutando do melhor dessa terra como consequência mesmo, porque há um propósito nisso. Ninguém, querido, vai dar a atenção para o Evangelho saindo da nossa boca, se a nossa vida a cada dia não se ajusta a ele. É por isso que muitas pessoas, durante um bom tempo, né, elas vão começando como que perder o ânimo, como que perder aquele fervor que o Evangelho provoca para ela. Por quê? E você muitas vezes olha para você mesmo e diz, rapaz, eu não perco esse ânimo, não perco esse fervor. Por quê? Porque primeiro a pessoa continua ligada à videira, segundo, vendo algumas coisas manifestas, irmão. Porque já parou para pensar, a gente vai para o Evangelho como que a gente vai só para uma igreja mesmo. Eu estava ouvindo, né, uma ministração desses dias, bem recente, e o pregador falou uma coisa interessante. Ele disse, para você chegar à igreja, você chega de carro, chega a pé, chega de ônibus, de carona, mas para você se chegar a Deus, você tem que ter uma atitude de todo coração. Então chegar à igreja é a parte mais conveniente, né? Porque a pessoa chega, está tudo certo, mas para se achegar ao Senhor e receber dele, tem que ser uma atitude de todo coração. E isso é a parte que vai nos influenciar para sair com aquela disposição. Rapaz, eu não estou fazendo nada, no sentido de que eu não estou agindo para que pessoas sejam salvas. Rapaz, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me aperfeiçoar nisso. Quem vai tratar essas coisas conosco, querido? Não é o pastor que vai chegar e dizer, está fazendo alguma coisa, meu filho? Falou para alguém de Jesus hoje? Teve um bom comportamento que pudesse transmitir a atenção para aquele que está mudando sua vida? Não, querido, não é o pastor, não. É a palavra implantada em nós. A palavra vai ministrando ao nosso coração, que vai trazendo uma consciência de que, rapaz, eu preciso falar disso, eu preciso agir assim, eu preciso ter essa posição, porque a palavra ela vai trazendo essa consciência que vai movendo a nossa vida, para que a gente diga, rapaz, eita, se eu agir errado aqui,
as pessoas não vão dar atenção ao evangelho. Quando outra pessoa mesmo vier falar, se eu fizer isso aqui, o evangelho vai começar a perder o crédito por causa da minha vida. Ou do outro lado, rapaz, eu preciso ver alguma forma de atrair fulano para o evangelho, de conduzir fulano para a vontade de Deus, de poder levar Cicrano até Jesus, porque eu sei que há uma mudança nessa condição. Então o crescimento da igreja, querido, ele vai se dando por essa consciência sendo despertada em cada pessoa. Eu ainda queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor. Aleluia. E nós precisamos nos despertar para isso, irmão. Eu sei que nós precisamos, né? E eu sei que as pessoas colocam força, diligência, tempo no seu trabalho natural. Está tudo bem com relação a isso. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar. Mas eu posso te dizer uma coisa, querido. Se a gente bota toda a nossa força somente no trabalho natural e não colocamos força naquilo que diz respeito ao reino de Deus, nós estamos sendo negligentes com a parte que Deus espera de nós. Amém, queridos? É verdade, irmão. E eu posso te dizer, né, como a gente leu aqui, quando a igreja começou, havia uma intensidade nisso, sem Bíblia, irmão. Hoje nós temos uma Bíblia, querido. Falada, escrita, narrada. Tem uns aplicativos que até para aquelas pessoas que nem gostam de ler ou são preguiçosas para ler, tem um aplicativo, uma Bíblia que você aperta no botãozinho, ela fala para você. Meu irmão, olha, vou te dizer uma coisa. A gente só não lê a Bíblia, só não ouve a Bíblia se não quiser mesmo. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, irmão. E o único combustível para despertar essas coisas em nós, eu posso te garantir, querido, não é sem minhas palavras. Fantástico. Jornal da Band, Jornal da Globo. Não, irmão. É só a palavra mesmo. Diga, só a palavra desperta em mim o cumprimento do meu propósito. Querido, nada mais vai despertar. É por isso que a gente a cada dia vai vendo. E outra coisa, querido, se a gente não compreende bem as duas alianças, né, principais, que a Bíblia fala, a velha e a nova aliança, a gente ainda vai ficar como aquelas pessoas que estão mais conscientes da velha aliança do que do cumprimento daquilo que o Velho Testamento falou e colocou elas dentro do Novo Testamento, da nova aliança. E até isso vai trazer um atrapalho na vida espiritual. Porque a pessoa vai ficar esperando ainda pelo negócio que já foi feito em Cristo. E a gente precisa a cada dia ter essa percepção para que a gente a cada dia possa como é que eu posso dizer? Se sentir como que na obrigação mesmo de retribuir a grandiosidade da salvação, colocando a nossa vida à disposição do Evangelho mesmo. Não é uma coisa simples assim, né, querido? Assim, que a gente adquire somente porque aquilo vai ficar... Não. É a consciência que a palavra vai trazendo mesmo, querido. Eu não sei se você entende. O que é que nos leva hoje mesmo a não viver mais no erro como a gente vivia antes? Viver errado. O que é que leva você e eu a fazer isso? É as pessoas? Porque a gente, quando andava no erro, a gente não queria saber das pessoas. Se vire, cada um faça o seu. Se eu dançar é eu, se eu morrer sou eu, se eu perder sou eu, se eu sofrer sou eu. Eu não quero nem saber, a gente não vivia nisso não. Então a gente não vive no erro, irmão, porque aquela consciência, ela vai sendo despertada em nós de que não, meu irmão, eu não preciso viver no erro. Para que eu vou viver de forma errada para trazer vergonha para o meu Pai celestial e para o Evangelho? Quando a gente não conhecia, querido, a gente nem se importava em envergonhar o nosso pai natural. As pessoas diziam, mas rapaz, tu está aí envergonhando teu pai. Eu não quero saber não, o problema dele que tem vergonha, eu mesmo não tenho. Não era não. Então essa consciência,
ela não vai ficar somente limitada a isso, né? Ela vai a cada dia crescendo para nos levar a essa condição de dizer, peraí, existe uma condição melhor onde as pessoas podem viver, existe uma palavra que pode libertar as pessoas, existe um poder que pode restaurar pessoas, e isso vai fazendo com que a cada dia a gente queira mostrar, levar, revelar, representar, falar, porque isso deve a cada dia e se tornando como que uma urgência dentro de nós, que a gente fica naquela, esperando qualquer brechinha para levar para as pessoas o evangelho. E aqui, preste bem atenção nisso, uma coisa é essencial, que é a gente entender o que é o temor e andar nele, amém, queridos? Aí preste bem atenção nisso aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a gente falou aqui até Atos capítulo 4, no domingo. Aleluia. Eu queria ler com você a partir do versículo 11. E antes da gente ler, eu queria contextualizar isso aqui para a gente não se perder do que a gente vai ler. Olha para cá. Do versículo 1 ao versículo 10, né? Conta a história de Ananias e Safira. Eu acredito que todo mundo aqui já conhece a história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e esconderam a metade do dinheiro e foram lá como que estavam depositando toda a quantia lá aos pés dos apóstolos. Pedro chama ele na grande, explica para ele como era o negócio, que não era uma coisa feita somente de aparência, mas devia ser uma coisa feita em verdade, de coração. Não precisava mentir para o Espírito Santo, né? E a Bíblia diz que Ananias morre, depois Safira também morre, por causa de uma atitude de mentira. E no versículo 11, preste bem atenção o que diz aqui, diz assim, vê. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Quem está comigo aqui? Aí continuando. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a ele, embora o povo os admirasse muito, ou algumas versões diz, os tivesse em grande estima. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Vai ter pessoas que muitas vezes não vão querer ser crente, mas elas vão respeitar um crente que anda de acordo com a verdade mesmo. Quem está comigo aqui? Aí continuando, versículo 14. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, diga homens e mulheres. Aí ele diz assim, vê, crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha para cá, por favor. Meu irmão, a gente lê essas coisas aqui, e eu não sei se isso provoca a sua vida, mas isso fica provocando a mim, irmão, porque a gente está lendo algo já na nova aliança. Isso não era uma coisa para o Velho Testamento, não. Isso é uma coisa para o tempo da igreja. Hoje nós sabemos, né, que quando curas estão acontecendo, manifestações estão acontecendo, por nem todo mundo que se diz crente acreditar nessas coisas. Eu já vi vídeo de pessoas de um certo nome combatendo até essas coisas. Eu digo, meu Deus do céu, eu fico impressionado, né, com o quanto Satanás cega o entendimento das pessoas, para que elas achem que isso aqui era por um tempo, isso aqui era só para alguma pessoa, isso aqui era só para um determinado grupo de pessoas. Não, querido, isso aqui é para a igreja, irmão. Agora, para que isso aconteça, o que desencadeou tudo isso foi as pessoas andando no temor. O temor, irmão, desencadeou tudo isso, porque havia uma consciência, rapaz, eu tenho que andar na verdade, eu tenho que andar na integridade, eu tenho que andar de acordo com a palavra. E outra coisa, né? Eles levavam as pessoas, irmão, para receber.
Pode ser que algumas pessoas que eram levadas para receber cura, ou ser expulsos, ou os demônios serem expulsos, elas precisavam ouvir alguma coisa para que elas dessem credibilidade para ir até lá. Porque nós sabemos que vão ter pessoas que já recebeu tanto diagnóstico de tanto médico, que quando a pessoa disser, rapaz, olha, se as pessoas orar por você, impor a mão em você, você vai ser curado. Acaba de eu já tomei um monte de remédio e não fui curado, eu vou ser curado porque a pessoa orou por mim e botou a mão na minha cabeça. Isso é conversa? Pode ser até que as pessoas estejam tão nessa assim, que nem dê muita credibilidade de primeira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. A nossa vida vai gerar essa credibilidade nas pessoas, irmão. A convicção que a gente vai adquirindo pela busca da palavra, pela vida de comunhão com o Senhor, vai passar para as pessoas, irmão. Não é uma coisa que a gente vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu acredito que nessa área, se a gente ora assim, é porque a gente não tem convicção da vontade do Senhor. Porque se a gente tem, a gente vai dizer, a Bíblia diz, em nome de Jesus, está escrito, e vai fazer com ousadia, querido. Ah, pastor, mas eu fiz uma vez, não aconteceu, eu desisti logo. Ah, então você não estava crendo. Quem está crendo não para, meu irmão. Até que a coisa se manifeste. O negócio não é somente a gente ver, achar bonito, mas isso aqui foi para... Não, isso aqui já era com os nascidos de novo, querido. Isso aqui já era para pessoas que estavam ouvindo, a cada dia vendo a manifestação, pessoas se doando, o juízo vindo rápido sobre aquelas pessoas que queriam andar na falsidade no meio do povo, mas também havia um grupo que andava no temor, a ponto de gerar isso, irmão. Diga, o temor do Senhor gera o poder de Deus também. Porque, na verdade, o temor do Senhor vai fazer com que a cada dia a gente possa estar diante do Senhor, querido, como Ele nos fez para estar mesmo. Sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, mas com ousadia. Para que a gente a cada dia possa mover nisso e a cada dia promover esse crescimento. É interessante porque a Bíblia mostra, né, que e cada vez crescia mais o número dos que criam, querido. Tanto de homens quanto de mulheres. Uma coisa eu sei, irmão, é uma realidade. Olha, eu sei que homem alcança mulher e sei que mulher alcança homem. Mas eu acredito que mulher alcança mulher com uma facilidade maior, homem alcança homem com uma facilidade maior. Quem está comigo aqui? Porque é do meio, querido. E a gente precisa a cada dia mover-se nessa direção para que nós possamos não ficar calado ou concordar com a situação atual. Não, meu irmão. Ontem a gente estava em determinado ambiente, eu ouvi uma frase interessante. O camarada estava conversando e ele disse, rapaz, olha, eu passei um monte de dia perdendo o meu sossego por causa de alguns negócios que eu tinha, dizendo, rapaz, se eu sair disso eu vou perder algum dinheiro, se eu sair disso eu vou levar algum prejuízo. E ele disse, meu irmão, chegou uma hora que eu tive que largar tudo mesmo, e hoje eu entendo que não há dinheiro que compre o sossego. Aí eu estava sentado, eu disse, pronto, meu irmão, é aí onde a palavra de Deus entra, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não passa nem por isso. Porque a gente já começa a equilibrar as coisas, entendendo isso aí que tu precisou sofrer para poder estar começando a desfrutar de alguma coisa. Então, quando a cada dia a gente vai vendo pessoas, querido, querendo de uma forma muitas vezes desesperada, buscar algo que a palavra de Deus nos oferece, irmão, gratuitamente, pela graça, querido. E ainda vai ter a oportunidade de alcançar outras pessoas. E às vezes a gente fica lá, ouve a palavra, é bonito que só, mas sabe, meu irmão, enquanto nós não fizermos nada, nada se manifestará, irmão. É por isso que sempre quando a gente ouve a palavra, a gente precisa ser rápido em começar a exercitar ela. Porque se a gente deixar passar um dia, 2 dias, 3 dias, vai permanecer acomodado. Esperando outra coisa ruim acontecer, esperando outra situação se levantar, para ver se a gente coloca em prática aquilo que a gente já era para ter colocado há um monte de tempo. Eu acredito que você já ouviu esse ditado, né, que tem pessoas que pagam para ver. No sentido de que, rapaz, tu vai pagar para ver, é aquela pessoa que está no erro e o pessoal dizendo, rapaz, tu vai terminar se dando mal.
Aí ela, que nada, isso é besteira. Aí continua, tu vai terminar se dando mal. Tu vai terminar se dando mal. Aí a pessoa diz, tu vai pagar para ver. Não é pagar dinheiro, não. É continuar daquela maneira para ver ela dançar mesmo. Diz, olha aí, tu não sabia que ia dançar, para que continuasse? Porque o caminho que a gente está traçando, irmão, nós mesmos sabemos, na verdade, né, aonde nós vamos chegar. Sabe, eu não sei se você sabe. Sabia que cada um de nós aqui sabe onde a gente vai chegar pelos passos que a gente está dando? Se a gente a cada dia vai se mantendo naquela prática, naquela comunhão, a gente sabe que a gente vai chegar a um nível de fervor. Mas se a gente vai se mantendo negligente, a gente sabe que vai chegar um tempo que a pressão chega e a gente não sabe fazer mais nada. Está frio, gelado, picolé, geladeira, iceberg. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. Porque a gente não decide exercitar na hora do combate mesmo. Querido, a melhor hora de se aperfeiçoar naquilo que a gente já tem é na hora do combate, irmão. E eu posso te dizer uma coisa, às vezes o nosso combate vai ser no sentido de dizer, rapaz, é porque eu ainda não sei assim falar para ninguém, nunca orei por ninguém, às vezes eu fico meio vergonhoso para convidar ou para uma coisa ou outra. Meu irmão, isso às vezes pode ser o nosso maior combate. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que a gente se aperfeiçoa? Combatendo. Quem entende o que eu estou falando aqui? É verdade, querido. Eu estava ontem ministrando lá, fui para a rádio ontem ministrar, e essa tônica tem ficado assim, eu tenho procurado tocar nela, para até ela ficar enraizada em mim. E eu estava dizendo ontem, né, a gente ouve, já gravaram música de Naamã, né? Quebra o meu orgulho, eu quero descer. A pessoa, pronto, isso era a música de Naamã, quando ele foi na casa do profeta, e o profeta disse, diga ele que volte, se lave lá naquele rio, e dê 7 mergulhos lá, que a carne dele vai ficar limpa. E o Naamã chiou de primeira, né? Oxe, como é que pode, rapaz? Esse camarada mandou me lavar nesse rio, tendo rios mais limpos lá, e ele manda vir para cá, e um servo dele, né, é quem diz, olha, rapaz, se ele tivesse pedido para fazer alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Porque o senhor não faz isso aí que ele está dizendo? Não é nem complicado. Não, mas porque eu esperava que ele viesse, alisasse a lepra, clamasse pelo Deus dele. Mas ele disse, então, veja, não é nem esse carnaval todo. É somente pular aí dentro 7 vezes e mergulhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente às vezes se esquece do começo da história, irmão. Sabe como foi que isso tudo começou? Vamos lá, 2 Reis. Acredito que eu vou voltar para cá ainda. Segundo Reis. Querido, nós fomos comprados para representar o reino de Deus mesmo. Eu sei que a gente até então, a gente só compreende muito bem um lado, que é o lado que a gente tem direito às bênçãos, somos abençoados, Deus tem nos abençoado, Deus tem aberto porta. Quem está aqui comigo? É verdade, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe o outro lado também, que é o lado de representá-lo bem, de a cada dia trazer, de entender qual é o propósito disso. Quando Deus foi para Abraão, ele disse, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Diga, eu sou abençoado para ser uma bênção. Quem está comigo aqui? Nós somos abençoados para ser uma bênção. Aonde, pastor? No ambiente que a gente chegar. Aonde a gente trabalhar. Por onde a gente passar. Com quem a gente tiver. E muitas vezes ser uma bênção não é só abençoar as pessoas com uma semente. Muitas vezes ser uma bênção é fazer com que aquela pessoa tenha clareza de que ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e começar uma nova vida com Cristo, tendo comunhão com Ele. Isso é para quem, pastor? É para os evangelistas. Não, é para todo filho. Aleluia. Glória a Deus. Então preste bem atenção aqui como começou aquela história toda que a gente já sabe de Naamã.
Segundo Reis, capítulo 5. Posso ler? Diz assim, vê. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um honrado homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha para cá, por favor, querido. Essa história toda de Naamã, ela foi ativada por causa de uma menina, uma jovem, que trabalhava na casa de Naamã como escrava. Ela foi levada como escrava, e eu acredito que se ela foi levada como escrava, ela não foi de livre e espontânea vontade. Certamente ela não estava lá, né? E a gente sabe que nesse tempo aqui, o escravo, ele não era aquele secretário do lar que a gente chama hoje, que trabalhava na casa da pessoa, trabalha na casa da pessoa, come na mesma mesa, tem intimidade com as coisas, participa de muitas coisas. Não, era uma jovem que foi levada de escrava. Só que ela pegou, né, e disse à senhora dela: rapaz, olha, se o meu senhor pudesse estar diante do profeta que há em Israel, ele o curaria da sua lepra. Querido, isso para nós parece uma coisa tão simples, mas se você for ver o que essa menina desencadeou aqui, essa menina falou para a mulher dela, a senhora dela falou para Naamã, Naamã falou para o rei da Síria, para que o rei da Síria mandasse carta para o rei de Israel, dizendo que ia enviar ele lá. Preste bem atenção que por causa de uma menina, querido, quantas pessoas não foram ouvindo a respeito do Deus de Israel e do que ele podia fazer. E não era uma menina que estava lá, vivendo, vamos dizer assim, né, as mil maravilhas. Ela estava lá, querido, com aquela sensação de que foi levada escrava. E eu posso te dizer uma coisa: se fosse a gente, alguns de nós, sabe o que era que a gente ia dizer? Tomara que esse miserável morra logo leproso. Me trouxe aqui escravo porque quis. Era bom que apodrecesse logo todo, para ver se ele ia mais escravizar o povo. Mas a Bíblia diz que ela foi movida por aquilo que nós precisamos ser também, irmão. Quem entende o que eu estou falando? Deixa eu te dizer uma coisa: já parou para pensar uma pessoa como um funcionário trazer uma grande solução para o seu patrão, para que ele seja restaurado na sua vida, seja física, seja familiar, ou seja financeira, ou seja de qualquer situação? Por conhecer mesmo, receber primeiro aquela consciência de que, rapaz, Deus é bom, Ele é poderoso mesmo. A gente está provando a cada dia um pouquinho disso, a consciência está aumentando, e a gente não tem medo de dizer: rapaz, olha, está com depressão? Estou. Eu posso te dizer uma coisa: se tu parar um tempinho para ouvir no mínimo 10 minutos todo dia da palavra, tu vai vencer essa depressão aí. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. E eu estava pronto. Quando foi no sábado aqui, ela falou, eu posso falar, né? A irmã, não sei nem se ela está, que eu não estou vendo aqui no celular hoje. A irmã Michele mesmo, a que veio aqui no sábado. Ela chegou uma tarde aqui, meio apreensiva, que o diácono Del tinha trazido ela, e até meio assim, né? Para contar para o esposo dela e tal, que ela tinha recebido de Jesus. Contou só depois. Ela veio meio apreensiva. Ela é uma pessoa inteligente, no sentido natural. Agora está mais inteligente ainda porque estava buscando ao Senhor. Aí veio, a gente foi lá, pregou para ela tal, uma conversa de meia hora, 40 minutos. Ela ouviu a respeito da palavra, entendeu aquilo que ela ouviu, confessou Jesus e foi embora. Até eu mesmo disse: oxe,
É só, tem as pessoas assim, às vezes só querem receber um alívio, mas quando foi depois, como a mulher começou ouvindo, daqui a pouco já o esposo dela começou ouvindo. Quem entende o que eu estou falando aqui? Mas veja, querido, uma pessoa vai, ouve algo, aí leva para outra pessoa fala, aquela pessoa ouve, entende, daqui a pouco já leva para outra pessoa, e assim a coisa vai acontecendo. Mas tem que ter pessoas, irmão, que levem as pessoas a entender que não é só um alívio. Quem entende o que eu estou falando? E às vezes vão ser pessoas mais inteligentes intelectualmente do que nós. E qual é o problema? A palavra é mais inteligente do que todo mundo. E a gente precisa a cada dia dizer, rapaz, para isso aí eu tenho a solução. Rapaz, não consigo me equilibrar na minha vida, ó. Parece uma coisa, às vezes isso não dá certo, às vezes parece que, eu sei lá, rapaz, tu pode me ouvir 10 minutos, tem uma solução para isso aí. É qual? A palavra. Quem está comigo aqui? Não é só aquele atendimento domiciliar. A palavra de Deus não é para atendimento domiciliar só não, irmão. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. Não, vamos lá na casa de fulano. A gente até vai e tem que ir mesmo. Mas a palavra de Deus não é para atendimento domiciliar. É para juntar o povo no congregar e expandir o reino de Deus e todo mundo crescer. Um aprende a tocar, outro aprende a pregar, outro prospera financeiramente, outro tem projetos que vai alcançar uma determinada área, e isso vai, e todo mundo junto é que vai fazer a coisa acontecer, irmão. Não é somente uma escola de pregadores para todo mundo pregar. Já parou para pensar? Todo mundo prega, mas ninguém fala nada lá fora. Ou senão todo mundo fala lá fora, mas ninguém sabe pregar, no sentido do público. Como era que ia ficar tudo deficiente? Então tem que ter os que pregam dentro, tem que ter os que pregam fora, tem que ter os que oram pelos que pregam, tem que ter os que financiam a obra, tem que ter os que cuidam disso, os que cuidam daquilo, porque é um grande corpo, querido. Amém. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que se você parar para ver o que aconteceu, querido, por causa da posição que essa menina tomou, numa posição de escravidão, rapaz, ela fez cessar uma guerra entre Israel e o rei da Síria. Diga aí. Lá no final do filme, a guerra cessou entre Israel e a Síria, por causa da conversa de uma menina lá na casa do senhor dela. Quem entende o que eu estou falando? Se a gente voltar na história todinha, aí está a menina lá dizendo, mas rapaz, se meu senhor pudesse estar diante do profeta de Israel, ele seria curado. Aí a mulher disse, olha, a escrava que tu trouxesse aí, disse que se tu pudesse chegar lá no profeta, ele te curaria. Aí o camarada foi lá no rei, olha seu rei, tem um profeta lá em Israel, que uma escrava que a gente trouxe de lá, disse que se ele orasse por mim, estou usando a linguagem de hoje, eu ficaria curado. Aí o rei disse, então peraí. Escreveu uma carta, mandou para o rei de Israel. O rei de Israel ficou lá dizendo, mas rapaz, eles já estão querendo briga de novo, vê. Olha a carta que ele me mandou, olha. Mas rapaz, isso é um negócio, né? Rapaz, eles estão querendo confusão. O profeta disse, não, manda ele vir, homem. Deixa ele vir que ele vai ver que tem um Deus aqui em Israel mesmo. E daqui a pouco lá vai Naamã. Aí outro servo vem, só os servos trabalhando. Diga, foi só os servos trabalhando. Só os servos, irmão. Aí o servo de Naamã veio e disse, ele não vai poder vir não, mas ele disse que se o senhor voltasse e se lavasse lá. Aí o homem já sai bravo, não falou nem com o profeta. Quando chegou lá, outro servo dele disse, mas rapaz, deixa de besteira. Ele não disse assim não, que ele era meio considerado, né? Ele disse, meu pai, meu rei meu senhor, se ele tivesse feito alguma coisa, mandado fazer alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Então faça isso aqui. Tá bom, eu vou fazer, porque pelo menos se não acontecer nada, eu te mato, miserável. Não sei se ele disse isso, né? Mas ele pegou, foi tomar uma atitude, irmão. Somente os servos. Diga, somente os servos. Somente os servos, irmão. Pessoas que se moveram, querido. Agora diga, tudo começou por causa de uma menina que estava lá empregada. Uma menina empregada, irmão, escrava. Então a gente pode ir trabalhar em um lugar, a cada dia vai se enchendo de Deus, compreendendo a vontade de Deus, tendo comunhão com o Senhor, e a gente pode ser a solução para muita gente lá.
Quem entende o que eu estou falando? A gente pode ir para um determinado ambiente, se encher de Deus, e naquele ambiente vai ter hora que a gente lança a semente num, daqui a pouco lança a semente no outro, daqui a pouco dá uma palavra para outro, daqui a pouco tem uma oportunidade, ora por outro, daqui a pouco as pessoas vão querer dizer, peraí, vamos lá. Onde é que fala de Jesus? Mas se a gente não fizer nada, não, já fui para a igreja ontem, já cantei, já orei, estou bem, e não faz nada, irmão, só calado, quando não dá um mau testemunho por onde vive. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. E a gente precisa se levantar nisso a cada dia, irmão, porque Deus nos comprou para isso, pronto, Deus nos comprou para isso. Às vezes as pessoas pegam esse versículo aqui errado. João, por favor, vamos lá. João capítulo 15. Eu vou estar encerrando nesse versículo aqui. Aleluia. Eu posso te dizer que eu já sei do que muitas pessoas vão dizer decorado. Não, pastor, mas é porque as pessoas não querem, não. Não, mas é porque não sei o quê. Talvez não queira por conta de muitas atitudes tuas. Às vezes a gente pensa, irmão, que não concordar com o errado, ou não concordar com pessoas que vivem no errado, é porque é falta de amor. É não, querido, às vezes vai ser uma posição que a gente toma, que vai poder tratar com as outras pessoas. Sabia disso? É verdade, irmão. Mas vamos lá. Aleluia. João capítulo 15, versículo 16. Eita glória. Diga, eu fui abençoado para me tornar uma bênção. Amém, querido. Nós não fomos abençoados somente para desfrutar da bênção, não. Até porque já ser abençoado é uma coisa, desfrutar da bênção já é outros 500. Porque todo filho de Deus, diga, todo filho de Deus que nasceu de novo, que confessou a Jesus, é abençoado e ponto final. É abençoado e ponto final. Pode estar vivendo na miséria, meu irmão, mas é abençoado. Por quê, pastor? Porque desfrutar da bênção é uma questão de decisão em andar em obediência à palavra. Agora também, se tornar uma bênção é outra posição que a gente tem que tomar. Porque tem gente que só se interessa para desfrutar da bênção. Agora tem que haver um pouquinho mais de interesse para se tornar uma bênção. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. Meu irmão, é interessante. Então, pode ser que você não pode ser que a gente precisa se tornar, irmão. Cada coisa nossa, né? Cada conquista, cada avanço, cada coisa deve servir de uma história, de um testemunho para mostrar para as pessoas que é Deus operando. Posso ouvir um amém mesmo? Amém. É verdade, querido. Rapaz, como é que pode? Tu tá bem demais, meu irmão. Vou te dizer uma coisa. Eu não vou nem cantar aquela música, né? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha. Eu posso te dizer uma coisa, não é por acaso, não. E não é com a minha própria força só, não. Amém. Já botei muita força para estar bem. E não consegui com a minha própria força, não. Agora, o Senhor vai me dando umas dicas. E como é? Essa semana um cara me fez uma pergunta. Porque eu estava conversando com um camarada que ele não crê muito em Deus. E eu disse, rapaz, Deus falou comigo. Na hora que eu disse isso, ele disse, e como é que Deus fala com uma pessoa? Aí eu digo, é aquela vontade de fazer o que tu não quer. É Deus falando com tu. Quando tu sabe que tem que andar certo e tu quer fazer o errado, dá uma vontade de tu fazer o certo mesmo tu não querendo fazer. Ponto. Isso aí é Deus. Existe uma voz dentro de nós, que é a voz da consciência, que sem Cristo ela está morta e a gente não considera. Mas quando a gente recebe Jesus, isso recebe vida. E a gente vai entendendo pela palavra que essa é a voz a ser considerada muito mais do que a nossa vontade sentimental, emocional, todas as vezes praticamente. Quem entende o que eu estou falando? E ele ficou assim. Aí o outro que estava do lado já era desviado. Isso é porque é Deus falando dentro, rapaz, no coração. Eu digo, pô, tu fala com tu também? Quem entende o que eu estou falando aqui?
Porque é algo dentro, irmão. A voz da consciência vai ganhando vida. Você sabe, rapaz, eu tenho que falar, mas eu não tenho vontade não. Eu tenho vergonha, mas tem que falar. Você tem que agir assim, mas é porque eu não tenho muita vontade, sabe? Às vezes a situação aperta e não sei o quê, e os sentimentos e as emoções, mas tem que agir assim. Pronto, eu acredito que é por isso que Paulo disse, rapaz, olha, me imposta essa obrigação. Não era por homens, querido, era aquele testemunho dentro dele. Eu não posso viver desse jeito se eu tenho uma consciência que tem que viver desse. Mas porque fulano pode ficar triste, não posso não agradar Beltrano, fulano pode ser que não veja bem assim. Meu irmão, se a gente quisesse agradar aos homens, nós não podemos ser servos de Cristo, querido. Quem quer agradar as pessoas não pode servir a Deus. Isso não quer dizer que servir a Deus não vai agradar pessoas. Quem entende o que eu estou falando? Mas nem sempre vai agradá-las. Aleluia. Então deixa eu ir para esse texto aqui rapidinho. Você está sendo abençoado essa noite? Amém. Deixa eu dar uma olhada para o pessoal que está em casa também. Pronto. Glória a Deus. Está abaixo já? Tá. Aleluia. Versículo 16 do capítulo 15. Ele diz assim, vê. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Quem está comigo aqui? Amém. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diz, olha, não foi você que me escolheu, foi eu quem lhe escolhi, né, vos designei, para que vardes e deis fruto. Tem pessoas que pegam esse texto e mostram que, de uma forma distorcida mesmo, doutrina de demônio, mostrando que é Jesus quem escolhe quem vai ser salvo. Não é a gente que escolhe ser salvo, é Jesus quem escolhe. Porque ele disse, não fosse vós que me escolhesse, foi eu que vos escolhi. Então, meu irmão, se ele não escolheu você está atolado. É melhor ir para o mundo e começar a botar força para ir para o inferno mais ligeiro. Isso é mentira de Satanás, querido. Mas ele está dizendo no sentido de que, foi eu que escolhi vocês para vocês dar fruto. E outra coisa, que esse fruto permaneça. Não é para quando ficar beiçudo deixar de fazer, não é para quando não se sentir bem não fazer, não é para quando ficar com raiva deixar de fazer, não. Ele disse, eu vos designei para que você vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. E eu preciso dizer isso mesmo, estou encerrando nisso. Irmão, olha, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma frustração que a gente vai ter na vida pode nos tirar disso aqui não, irmão. Eu era todo animado, sabe, para fazer a obra, mas fiquei triste com o irmão, aí não faço mais não. Oxê. Não, eu era todo assim, sabe, fervoroso, mas eu me frustrei com algumas coisas, aí eu gosto de pegar essas pessoas para conversar. Na moral mesmo. Que eu digo, pois tu estava num nível muito raso de compreensão. Pode ter 50 anos de crente, querido, a compreensão era quase 0,0. Porque quando a compreensão está lá, meu irmão, frustrações humanas não param o plano de Deus, querido. Tristezas humanas, vai parar o plano de Deus quando? A gente vai ficar com aquela mesma obrigação de dentro. Não é o pastor que obriga, não é o apóstolo que obriga, o evangelista, o profeta. É o Espírito Santo dentro de nós, nos trazendo essa obrigação, irmão. Mas, Senhor, um negócio desse, eu tenho que agir assim. Eu sou obrigado a agir assim. Por quem? Pela natureza que está dentro de você. Não é pelo que o pastor diz, não é pelo que o irmão. É pela natureza. Se você tem a natureza de Cristo, meu amigo, alguém já contou aqui a natureza do escorpião e do sapo, né? Que o sapo botou o escorpião nas costas para atravessar o rio, que ele não sabia nadar. Quando chegou do outro lado, o escorpião, tome. E ele começou morrendo, mas rapaz, eu lhe ajudei. Ele disse, é uma questão de natureza, meu filho. Não aguento ver um campinho assim que eu vou logo e tome. Vê. Então, meu irmão, é uma questão de natureza, querido. Se a natureza de Deus habita em nós mesmos, irmão,
essas coisas elas vão entrar cada dia. É claro que a pessoa nasceu de novo, a natureza de Deus está lá, mas se ela não compreende, ela vai agir como agia antigamente mesmo. É chamando nome, é mentindo, é sendo falso. Novinho, é compreensível, querida. Agora, quando vai crescendo, vai parando de chamar nome. De vez em quando tem uma raiva, chama um, já de logo, meu Deus, me perdoe. Em nome de Jesus, me perdoe. Perdoe, me perdoe. Quem está comigo aqui? Vai parando de mentir. Aí quando mente, vai-se embora. Não, vou mentir não, vou falar a verdade. Aí volta, deu mesmo, era mentira. A verdade é essa, essa e essa. E vai mudando, mudando, mudando. Quem está comigo aqui? E isso vai fazendo, irmão, com que o abençoado desfrute das bênçãos. E aquele que desfruta das bênçãos vai ser um abençoador também. Amém, querido? E isso vai sendo a cada dia gerado em nós, irmão. Para que a gente possa viver bem, querido. Eu estou dizendo a você, eu ouvi do camarada ontem. Rapaz, olha, eu trabalhava, me acabava, ganhava o dinheiro, mas não tinha sossego. Tive que soltar tudo para ter sossego. Agora eu vou ter que procurar outra coisa. Mas não tem problema, não tem dinheiro que pague esse sossego. Eu digo, ó, para aí. Se tivesse Jesus e comunhão com Ele, não podia ter o sossego e as outras coisas, não? Quer dizer que é assim, se eu quiser viver bem, eu tenho que viver na miséria. Porque se eu arrumar alguma coisa, eu vivo mal. É mentira de Satanás, irmão. A gente pode viver bem e pode viver com dinheiro também. Só precisa aprender. É difícil, pastor? Não está na Bíblia. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor. Aleluia. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Deus não quer que a gente fique sufocado. Deus quer que a gente transborde. Aleluia. Eu acho que ninguém entendeu isso, mas eu vou dizer de novo. Deus não quer que a gente fique sufocado. Deus quer que a gente transborde, irmão. Amém, querido? Eu não sei se você já viu isso, né? E é uma coisa bem interessante. Às vezes a gente, de vez em quando eu encho a bacia de água lá no quintal e vou tomar banho com o Arthur. É interessante, porque a gente enche a bacia até a boquinha dela. Aí quando se deita dentro, não morre afogado, porque ela transborda por lados. Quem entende o que eu estou falando aqui? Pronto, Deus quer nos encher de bênção, mas Ele não quer que a gente morra afogado. Ele quer que a gente fique dentro delas transbordando. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é aquilo que eu digo, rapaz, é tanta bênção, que quando eu mergulho nela eu fico morrendo afogado. Não, irmão. Não é para a gente morrer afogado, não. É para a gente se deleitar nela, ela transbordando para um lado, transbordando para o outro, transbordando para o outro. Para que a gente não só desfrute da bênção, mas seja uma bênção. Amém. Amém, querido? Amém. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações essa noite. Pai, nós te louvamos, porque nós sabemos, Pai, que não importa, Senhor, a posição que a gente esteja, se nós decidimos apresentar o Senhor para as pessoas, muitas vezes vai desencadear, Senhor, um grupo de pessoas conhecendo por causa de um só. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo teu operar. Nos dando entendimento para que vergonha, timidez seja quebrada na nossa vida, Pai. E a gente possa dar passos, entendendo que não será com a nossa força, mas é o teu Espírito através de nós, Senhor, fazendo a obra. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. A gente vai continuar o culto ofertando, entregando aquilo que é do Senhor. Aleluia. Sai do teu lugar, oferta e entrega aquilo que é do Senhor. Onde eu for, as tuas bênçãos seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre nós há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
queridos, quando for, você também pode ir lá na nossa página do YouTube, essas mensagens e outras muito boas vão estar lá. A gente falou aqui nesses dias, né? Vai lá no YouTube, eu gosto de ouvir mensagens também, mas a gente está começando a passar pela nossa página também, para receber aquilo que a gente está ouvindo aqui também, e isso fica em nós. Amém, queridos? Eu gosto de ouvir o pregador tal, eu também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem alguns pregadores que passam por aqui, meu irmão, que estão abençoando nossa vida também. Amém. Então vai lá e ouve também, querido. Amém. Se você não valoriza, querido, o lugar que você recebe, você nunca vai poder desfrutar daquilo que Deus está derramando daqui. Amém? Aleluia. Pai, eu te dou graças por mais uma volta para casa abençoada. Obrigado por essas ofertas. Nós te louvamos, Pai, pelo um culto de casais amanhã poderoso. Em nome de Jesus, Pai, eu já oro pela vida de cada um daqueles casais que vão passar por essas portas amanhã. E declaro, Pai, que eles não voltarão da mesma forma, porque o Senhor deseja, muito mais do que nós, que eles possam viver bem, crescendo e sendo um referencial, um canal para outros, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém. Querido, vai na paz, tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada, minha saída, bendita será. Sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, Senhor.